Salve rapaziada do Breaking Zone F1, voltamos para mais um vídeo aqui do Além da F1, quadro que a gente trata de outras categorias que ocorrerão nesse fim de semana, além da Fórmula 1, obviamente. Esse fim de semana aqui também está recheado, como o fim de semana passado, de categorias. Mas vamos às categorias principais. Esse fim de semana teremos a corrida da Indy 500, a edição de número 109. Temos um piloto surpreendente na pole, que é o Robert Schwarzman, estreante, com a equipe estreante em si, que é a Prema. Isso não acontecia desde 96, que é uma equipe no caso era a pole na sua temporada de estreia, com Tony Stewart no volante, que também em si era um piloto estreante. E vale lembrar que as Penske's foram punidas nesse quali do fim de semana passado por conta de uma falha na suspensão técnica, que encontraram atenuadores modificados no seu carro. O Hélio Castro Neves falando numa entrevista aí que não era algo que os avantajava na performance, digamos, no desempenho final, no resultado final da corrida. Mas mesmo assim os chefes da IndyCar decidiram punir a Penske em US$ 100 mil, mais a desclassificação dos carros de Will Power e de Joseph Newgarden. Então eles largaram de P32 e P33. Eles que já, em princípio, não haviam feito o Fast 12, então eles teriam que largar P10, P11 e P12, mas largaram nas últimas duas posições. Quem se junta a Robert Schwarzman na primeira fila, no caso, temos Takuma Sato, o experiente japonês aí, ex-piloto de Fórmula 1 e de atualmente IndyCar, ele que faz a Indy 500, no caso, não faz todo o calendário, obviamente, por conta de sua idade. E temos Pato Ward pela primeira vez se colocando na primeira fila no quali da Indy 500. Ele que largará P3 é o primeiro mexicano na história a largar nessa posição no evento das 500 milhas. Como eu mencionei, o Castro Neves está correndo nesse fim de semana, é ele que largará em torno da posição P21, P22, agora não lembro qual que é corretamente a posição dele após a desclassificação de ambas as Penske's, mas ele vem aí para tentar o rumo ao Penta da Indy 500, vamos torcer muito por Elinho. É uma coisa, obviamente, de se esperar bastante, né, porque com estratégias, ultrapassagens, carros que andam a 390 km por hora de média, não tem como não ser uma corrida emocionante, obviamente. Então, para a Indy 500 é isso. Vamos passar para a próxima categoria, que nesse fim de semana continua a Fórmula 2 e Fórmula 3 em Mônaco, junto com a Fórmula 1. Eu que estive nesse fim de semana aí em Imola, no paddock da F3 e da F2, pude acompanhar muito bem, encontrar pilotos e recolher um pouquinho de informações e notícias aí para vocês. Na Fórmula 2 em Mônaco, vimos vencedores na corrida principal, Alexander Dana, que obviamente ele largava em P5, se eu não me engano, e acabou vencendo a corrida novamente com uma estratégia vencida no pit, que obviamente um pit muito rápido fez com que ele ganhasse 2 ou 3 posições nos boxes e acabar indo para P2 após a parada e depois ultrapassar o líder da corrida, que se não me engano era o Luke Browning, naquele período da prova, e ele acabou dominando a corrida e agora lidera o campeonato. Alexander Dunk está mostrando uma velocidade muito superior em respeito ao que ele demonstrou no ano passado na Fórmula 3. Então ele é certamente um dos candidatos favoritos ao título. Após Dino Beganovic ter feito pole numa situação meio estranha no quali, que viu uma bandeira vermelha interromper a sessão prematuramente, quem venceu a sprint foi Jack Crawford com inversão de grid, ele que largava P2, tinha retomado um miato em P1, ele que não soube gerenciar bem os pneus, acabou caindo muito, o que permitiu de Crawford dominar a corrida até um certo ponto, porque o Lindblad não pegou ele no final da prova por muito pouco, eu acho que foi por 1 segundo, se eu não me engano, então bastava umas 2 ou 3 voltas para o piloto britânico buscar o americano aí. O Lindblad também fez uma ótima prova no domingo, foi um pouquinho azarado com a estratégia no box também, e acabou terminando a corrida fora do pódio por muito pouco. Sabemos todos que Mônaco no quali conta muito, obviamente as posições são determinadas, as posições do quali são determinadas para o domingo e o que estava na Fórmula 2 é obviamente a opção de ter uma parada. Então, como vimos aí no ano passado, quem não venceu a prova da Fórmula 2 por muito pouco foi Zac Hadjar, que tinha parado muito cedo para tentar um undercut em todo mundo e ter ar livre no final da prova e vencer a corrida da Fórmula 2, a corrida principal em Mônaco. Mas acabou que no fim da prova, se não me engano, foram Dennis Hauger e Paul Aron. Agora não vou lembrar de cara o piloto, mas tiveram 2 pilotos que acabaram esperando o safety car até o fim da prova, e na hora que eles entraram no pit na penúltima volta, saiu um VSC. Então, tecnicamente, na Fórmula 2, parar sob Virtual Safety Car não conta nada, tipo, não conta a sua parada obrigatória, você tem que fazer outra.
Mas a Eden Salger e outro piloto agora que eu infelizmente não lembro, conseguiram parar e pegar o momento certo do VSC e acabaram derrotando a Isaac Hadjar por sorte. Então, é uma casa de aposta, basicamente. É uma aposta feita aí em Mônaco, na corrida com as paradas, e é muito difícil de poder adivinhar todas as situações possíveis. Teremos também Fórmula 3, como mencionado antes, em Mônaco. Já a Fórmula 3 ela não tem parada na corrida principal no domingo. São ambas as corridas flag to flag, na largada até o final da corrida. As posições provavelmente vão ser aquelas. Obviamente, com 30 carros, devemos esperar muita coisa na Fórmula 3, carros pequenos, obviamente, que vai permitir muito mais ultrapassagens. Mas fica difícil de conquistar alguma coisa largando lá atrás, porque, obviamente, é uma pista muito estreita de qualquer forma. O que ajuda tanto a F2 quanto a F3 são que os qualis, o quali no caso, divide o pelotão em dois grupos. Obviamente vai na Fórmula 3 vai 15 para um lado e 15 para o outro, na F2 vai 11 para um lado e 11 para o outro. E quem faz a volta mais rápida entre os dois grupos tem o grupo que vai largar na parte externa da pista, então seria o pole, o P3, P5, P7, P9 e o P2 do grupo mais lento, digamos, tem toda a fila da parte interna, então P2, P4, P6, etc, por aí vai. Então já é uma ótima forma aí de dividir o quali para talvez poder tentar ajudar os pilotos que fazem um tempo muito lento, mas talvez tenham um grupo mais rápido, eles acabam ganhando uma posição aí. Quem venceu na Fórmula 3 nesse fim de semana em Imola foi Santiago Ramos, ele que vem fazendo uma temporada excelente com a Emerson até agora. Lembramos que Noel Leon, que também estava nessa equipe holandesa ano passado, terminou na décima colocação, com o mesmo carro de Santiago Ramos atualmente. O mexicano, obviamente o Ramos nesse caso, são ambos mexicanos, tanto o Leon quanto o Ramos, venceu 2 corridas já. Na sprint da Austrália foi a primeira que ele conseguiu segurar Martinez Stenford por muito pouco mesmo até o final da corrida. E na Fórmula 3 agora em Imola, ele acabou vencendo em cima de Rafael Câmara, que já tinha perdido seus pneus quase na metade da corrida. Ele não tinha muito como segurar o piloto da Van Amersfoort Racing. O Rafael Câmara que vem de 3 poles consecutivas e 2 vitórias na Feature Race, ele ainda que infelizmente não pontuou alguma vez na Sprint Race, porém acumulou bastante ponto entre quali e corrida principal. Então ele ainda segue sendo o líder do campeonato, se não me engano. Atrás dele vem Noah Stromstad com 17 pontos atrás de distância para o Câmara, mas o brasileiro agora tem que continuar mantendo essa sequência de poles para poder vencer a corrida em Mônaco, pelo menos no domingo. E por último, uma categoria que tanto tratamos nesse canal é a Fórmula 4 italiana, que é o campeonato de Fórmula 4 mais competitivo do mundo. Em Misano, obviamente, eu estava lá, acompanhei e mandei informações para vocês aí. Vimos que Nakamura aberta dominar. Assim, o formato é dividido em 4 corridas para o fim de semana e não todos os pilotos fazem todas as corridas, entendeu? Tipo, podem ser no máximo 36 pilotos por corrida, então cada piloto corre 3 corridas no fim de semana. E que Nakamura aberta acabou vencendo as 3. A corrida que não correu foi vencida pelo seu companheiro Sebastian Weldon, que é um piloto para manter aí, ficar de olho, porque é um piloto muito rápido também, com certeza tem o talento que o seu pai tinha e ele com certeza é um candidato ao título, mas que Nakamura aberta em seu segundo ano parece ser tranquilamente superior ao resto do grid. A gente tem o brasileiro Gabriel Gomes no grid da Fórmula 4 italiana, ele que vem tentando se recuperar de um fim de semana muito azarado em Misano, ele que acabou tendo um pneu furado no começo da corrida 4, que era a terceira corrida dele no fim de semana. Se não me engano, foi num contato com o Emanuele Olivieri, o italiano da Race GP, e acabou abandonando a prova, mas ele vem aí de um pódio na sua estreia na F4 italiana na corrida 1, e um P6 na corrida 3 que ele havia feito. Vale Longa é possivelmente a pista mais difícil do calendário da F4 italiana, pois o último setor nos fornece 3 hairpins, se não estou enganado. É uma pista que nessa parte da pista, no último setor, é parecida a Mônaco, sinceramente, porque é muito difícil de guiar. Tem o segundo hairpin, se não me engano, ele é feito tipo a 50 por hora. E com certeza com 36 carros na pista vai ser muito difícil de não sair um safety car alguma hora por aí. Novamente, será uma competitividade muito alta, temos vários pilotos talentosos nessa categoria e devemos ver 3 corridas muito emocionantes nesse fim de semana em Vallelunga. Então é isso, por esse fim de semana temos essas 4 categorias principais aí que tratamos no Além da F1. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. E eu vejo vocês na próxima. Amanhã sai o vlog
de Imola, o Quick Trip número 2, e vejo vocês na próxima. Então é isso, valeu, falou e até a próxima. Eu fui!